Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Pedroso Informática. Meu nome é Júlio César Pedroso, sou analista desenvolvedor em Dev e nesta videoaula nós vamos conhecer a palavra reservada external. Essa palavra ela nos permite carregar arquivos de outras aplicações ou mesmo arquivos textos para a nossa aplicação. Por exemplo, nós escrevemos vários comandos da Django Language em um arquivo texto e podemos carregar ele para a nossa aplicação. Podemos carregar uma janela, um procedimento contido em uma DLL para a nossa aplicação. Isso a gente já viu em uma outra videoaula. O comando extern é usado para incluir um arquivo texto contendo comandos da Django Language. E neste caso, o arquivo deve ser incluído no código de inicialização do projeto. Podemos incluir também variáveis globais nesse arquivo. Posso também usar o extern para incluir variáveis na área global de uma janela a partir de um arquivo texto, conforme a gente vai ver no correr dessa aula. Na nossa videoaula número 108, nós criamos um projeto chamado FibJSON, que está gravado aqui no MyProject. Dentro do nosso projeto nós temos uma pasta exe, e nessa pasta nós criamos um arquivo texto, agora, onde nós escrevemos alguns comandos da Django Language. Então, nós escrevemos o mention 15, if log error fzdir igual mais brasil.vdn maior que 0, então ocorreu um erro, as mensagens serão mostradas em inglês, consulta o desenvolvedor. And declaramos duas variáveis globais, uma variável glomodo e uma variável glonive. Então, nesse caso aqui, eu vou salvar o arquivo e vou incluir esse arquivo na minha aplicação. Então, vou abrir aqui a aplicação FibJSON e na área do projeto, então vou aqui em Project Code. Na inicialização, eu vou incluir extern exe /config.txt. Então, estou incluindo um arquivo config.txt que está no meu diretório exe. Se por acaso, eu vou apagar aqui para vocês verem. Se por acaso eu colocar o caminho errado, do tipo assim, config.txt, tá? Veja que ele não aceita, porque ele está esperando o caminho do arquivo, ele fica em vermelho, então eu preciso passar assim, ó, ou o caminho completo, ou então o diretório. Veja que ele agora aceitou, ele aceitou porque ele sabe que abaixo do projeto eu tenho uma pasta exe, onde eu tenho um arquivo config.txt. Vocês devem estar lembrados que nesse arquivo eu declarei alguns comandos e declarei duas variáveis globais. Será que eu consigo usar essas variáveis no meu projeto? Veja que eu não compilei meu projeto, não fiz nada com ele, simplesmente declarei isso. Eu vou abrir o projeto aqui. Vou abrir aqui agora a tabela FIP na área de inicialização e vou tentar usar uma daquelas variáveis. Então, eu vou chamar a variável glo. Veja que ele trouxe, ó, glomodo e glonive, que são variáveis que eu declarei num arquivo externo. Então, eu posso perfeitamente igual a 1 e glonive igual a 0. Não consigo achar o valor correto, não tem problema, é só eu usar as minhas definições. Glo, underline, veja que ele já trouxe nível igual a 0. Então, incluir duas variáveis de escopo global que estão declaradas no arquivo externo. Vou fazer um teste na minha aplicação, então. Vejam que ele me mostra assim, as mensagens serão mostradas em inglês, consulte o desenvolvedor. De onde vem isso? Esse arquivo config.txt, ó.
As mensagens serão mostradas em inglês, consulte o desenvolvedor. Então ele executou o comando nation 15, verificou se existe o arquivo brasil.wdm no diretório. Como não existe, ele exibiu a mensagem. Se eu for lá na minha aplicação e comentar essa linha, vou parar o projeto aqui, vou aqui no código do projeto e vou comentar essa linha. Executo o teste. Veja que ele me apresentou um erro, porque eu estou usando as variáveis globmob e globnível, que são declaradas nesse arquivo externo, e agora, como eu comentei, esse arquivo não existe. Eu vou mandar continuar. Veja que os erros aparecem e nem aparece a mensagem com relação ao arquivo de tradução. Então, voltando no nosso projeto, eu vou descomentar a linha, somente isso, mando rodar um teste, e o comando que está no arquivo externo é executado. Agora eu vou copiar o arquivo brasil.vdm para o diretório da minha aplicação e vocês vão observar que a aplicação é aberta sem problemas. Abro o diretório EZ da minha aplicação, colo o arquivo brasil.vdm e agora, sem compilar, sem fazer nada, eu vou executar meu projeto. Veja que nenhuma mensagem de erro foi mostrada. Ou seja, os comandos que estão no arquivo texto foram incluídos como parte do nosso projeto. Somente para fins didáticos, eu criei um novo arquivo chamado muda cor tabela, onde eu incluí um comando assim, tablefit.bushcolor igual a light gray. Salvei meu arquivo, vim ao meu projeto e coloquei aqui, ó, logo depois da abertura do plano, externo, diretório Z, muda cor tabela.txt. Agora, quando eu executo o processo, veja que a tabela é aberta na cor que eu defini lá, ó. E se eu passar para outra janela, fica na definição que está, ó. Enquanto que essa janela aqui tem as definições que estão no arquivo que eu incluí com a diretiva externa. Um outro uso para os arquivos externos é a geração de licenças. Por exemplo, eu quero que o meu sistema seja licenciado até uma determinada data. Então eu criei um arquivo de licença, criei aqui um arquivo de licença, onde eu defini uma variável chamada varLimit do tipo date e defini que essa variável recebe o valor de 2014-0807. Salvo meu arquivo, ou na minha aplicação, adiciono externo EZ licença.wl, que é o nome que eu dei para o meu arquivo. E apenas para fins didáticos eu vou mostrar aqui a data limite e a comparação. Se for menor que hoje, ele vai dizer sua licença venceu, consulte o desenvolvedor. Vamos rodar aqui. Então ele mostrou aqui, mostrou a sua licença venceu, consulte o desenvolvedor. Nesse caso aqui, eu poderia colocar um comando em seguida, end program. E o programa é encerrado. Aí o que acontece se o usuário apagar esse arquivo? Então vamos fazer a compilação do nosso projeto, usando o workshop aqui, executável, vamos gerar um executável, 32 bits.
rapidamente, só para criar o executável. Vou executá-lo. Ele me mostrou a mensagem e encerrou o programa. Aí o usuário vem na minha aplicação, diretório da aplicação, vê que tem um arquivo de licença, ele vem aqui e apaga esse arquivo. Eu não vou apagar, eu vou mover ele para uma pasta chamada cópia. Então agora eu não tenho mais o arquivo de licença. Agora eu vou no exe e vou executar o FIP.json. Ele vai mostrar e vai dizer que a licença venceu, porque não importa a forma, ele não vai encontrar o arquivo, então a data nunca vai ser igual. Vou executar de novo. Agora, se eu vim aqui e voltar a data para mês 7, dia 7, alterar as configurações, tirar a data e hora para o dia 7, ok, e vou executar. Veja que ele deu mensagem de programa registrado. Então, nesse caso aqui, o usuário sabe que há uma data em que o programa parou e essa data seria a última vez que ele executou. Então eu teria que tratar no meu sistema para que ele guardasse a última execução do meu aplicativo. Então aqui faria com que a licença fosse validada. Vamos fechar a aplicação aqui, vamos até o Windows e vamos alterar a data de novo. Voltar para dia 9, então ok, executando agora o FIP.json, e ele já diz que a licença venceu, consulte o desenvolvedor. Basicamente, é uma proteção muito simples, mas, e ainda mais que está num arquivo que pode ser aberto, mas com um pouquinho mais de trabalho eu posso fazer com que essa licença seja bastante efetiva, desde que eu verifique data e hora em que o arquivo foi executado pela última vez ou a última data em que ele foi executado. No diretório da nossa aplicação FIP.json, nós criamos um novo arquivo chamado licença.leak. Nós vamos editar com o TextPad, que vocês vão ver que o único dado legível aqui é o CNPJ e mais nada. Esse arquivo nós carregamos agora na abertura da nossa aplicação. Primeira coisa, nós colocamos um título aqui para que ele mostre uma mensagem se o arquivo não existir. Ele vai mostrar um título faltando o arquivo de licença. E aí ele vai verificar se o arquivo não existir. Ele mostra: esse programa não está licenciado, consulta o desenvolvedor. Finaliza o programa. Depois ele carrega as mensagens desse arquivo de licença, que é aquele que a gente viu ali há pouco, e carrega o config.txt, que contém as definições de tradução e algumas variáveis globais. Em seguida, eu crio uma variável do tipo varLimit, que é uma data, onde eu passo o valor que eu recebi do meu arquivo de licença.leak, string to date, aí eu desencripto o valor que está criptografado, né? Então a variável licença que está lá no arquivo, com a senha que eu coloquei, na hora que eu encriptei, que aqui no meu caso do exemplo é minha senha, coloquei o cryptense, que é o modo de encriptação que eu usei, e o encode. Aí ele verifica se o arquivo for válido, ou seja, ele está dentro do limite, ele executa o sistema, senão ele mostra uma mensagem dizendo que a licença venceu e manda consultar o desenvolvedor. Naturalmente o cara vai ligar para o suporte e
será fornecida uma nova licença. Nós vamos testar aqui. Primeiro vamos adiantar a data do computador. Vou colocar para o dia 10. Então, ok. Agora vamos executar o nosso teste. Então veja que ele mostra que sua licença venceu, consulta o desenvolvedor. Vamos voltar agora ao nosso calendário para o dia 9, que é onde está a nossa licença. Damos um ok, gravamos, executamos novamente. Veja que ele executou o programa. Na nossa janela ele colocou o licenciado para a empresa que estava lá no arquivo, o CNPJ e o nível. Com isso, eu fiz com que várias propriedades que estão num arquivo de licença, que é um arquivo externo, sejam apresentadas no meu sistema e sirvam, inclusive, para validar ou permitir acesso. Isso vai fazer com que eu consiga controlar melhor o meu sistema. Usando as variáveis que eu criei no arquivo de licença, aqui no meu arquivo, na minha janela principal, eu criei uma barra de status, né? Então aqui na janela eu vim aqui no Windows e coloquei uma barra de status, né? E agora então eu editei essa barra de status, coloquei seções nela, coloquei uma seção chamada SB licença, a outra chamada SBS CNPJ e uma outra chamada SBC nível. Via programação, eu escrevi um código, aqui eu atribuo as variáveis globais que vieram lá do arquivo. Aí, para a primeira divisão da barra de status, eu mandei ele colocar licenciado para, desencriptei a variável acesso, em seguida peguei a variável CNPJ, que estava no arquivo de licença também, passei para cá, fiz um switch para desencriptar ao nível. Então, se o nível for 1, ele vai exibir demonstração, se o nível for 2, vai exibir nível profissional, se o nível for 3, vai exibir nível multi-empresa. Uma programação mais avançada, ele vai verificar aqui, o nível é multi-empresa e está abrindo, ele pode abrir várias instâncias do programa na rede. Se for nível profissional, não é multi-empresa, ele só pode abrir uma instância de acordo com o contrato que você fizer com o seu cliente. E nível de demonstração seria para enviar uma demonstração que teria um tempo limite de validade, por exemplo. Mudando a nossa aplicação, então, observe as variáveis sendo preenchidas. Todas essas variáveis vieram do meu arquivo de licença, que é um arquivo externo, que foi carregado para o meu sistema usando a diretiva, o comando externe no projeto. Então aqui no projeto code, está aqui, externe exe licença.uric. Executando novamente o nosso projeto. Clicar em baixar. Se eu clicar com o botão direito aqui, vocês veem que as opções do menu AF estão traduzidas para o português. As opções do filtro, as principais, estão traduzidas para o português. Tudo em função do arquivo de tradução, Brasil.wdm, que eu carreguei usando o comando externe, e esse arquivo carrega inclusive as definições de tradução para a minha aplicação. Aprendemos nessa videoaula como trabalhar com arquivos externos que são incluídos na nossa aplicação. Na próxima videoaula estaremos mostrando como criamos as
variáveis de licenciamento e como foi gerado o arquivo de licença para que fosse incluído na aplicação. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.